Pessoal, bom dia. Aqui é o Breno Lima e a gente começa falando hoje do que o Trump deseja aqui no Brasil. Afinal, ele está influenciando aqui totalmente a América do Sul, ele quer dominar as Américas, é o que parece. E o que tem de importante para o Trump aqui no Brasil? O que ele pretende fazer com essa influência que ele já está aplicando aqui com essa crise na Venezuela? A gente tem que entender que ele não age por afinidade ideológica ou pessoal, ou seja, tem muita gente que fala, né, que o Trump tá querendo ajudar, sei lá, o Bolsonaro. Bom, isso não é verdade. Ele não tem essa relação pessoal, mas tudo aqui é estratégia geopolítica. Os Estados Unidos, vocês percebem que eles influenciam o mundo inteiro. É o mundo inteiro, eles querem estar em todos os lugares, atuando, ajudando em todas as guerras, aplicando ali sanções econômicas, né, coordenando mesmo. Então é uma guerra ali que às vezes pesa pro lado mais positivo dos Estados Unidos, às vezes é a China que tá dominando mais com a maior economia do mundo, e a Rússia entra nesse meio aí também, né? Então a gente tem, assim, uma série de países que tentam dominar todo mundo. Os Estados Unidos conseguem, obviamente, sair na frente da maioria. E o objetivo do Trump aqui no Brasil é conter o avanço da China, isolar governos de esquerda na região e manter a liderança dos Estados Unidos na América Latina inteira. Não só no Brasil, tá? O Brasil, por ser grande demais para ser ignorado, acaba no centro dessa disputa. Aqui na América do Sul, nós somos os maiores. E vale reforçar, tá? O Trump, ele não escolhe presidente no Brasil, não controla as eleições e muito menos manda no país. Ele influencia o clima político. Ele pode alimentar narrativas e pressiona diplomaticamente. Só que cabe a nós, eleitores brasileiros, decidir até que ponto aceita ou rejeita qualquer tentativa de influência externa. Só que com a crise venezuelana ganhando uma escala internacional, analistas que foram ouvidos aqui pela BBC nessa matéria que eu acabei de ler, apontam que o Trump não enxerga esse episódio como algo isolado. Para ele, a América Latina é uma área de influência estratégica dos Estados Unidos, e o Brasil naturalmente entra nesse radar. A lógica por trás das ações de Trump não passa exatamente por valores democráticos, mas por interesses bem claros, gente. É poder, são recursos naturais, é controle econômico. No caso da Venezuela, o foco central é o petróleo, independente de quem esteja no comando político do país, desde que seja alguém fácil de pressionar. Nessa matéria, por exemplo, tem até uma citação aqui de uma especulação, né, de que a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente que agora está no poder lá na Venezuela, acabou conspirando e traiu Maduro para ficar no poder, e seria uma pessoa fácil de manipular pelo Trump. Então ela estaria ali no poder agora, conseguiu o que ela queria com vários aliados políticos, e vai ficar mais fácil do Trump coordenar o que ele quer. E a partir desse ponto, o Trump pode influenciar o nosso ambiente político de várias formas, né? De formas indiretas. Pode ser com discursos, pressões diplomáticas ou sinais simbólicos de alinhamento com determinados campos ideológicos, com a direita, né? Só que isso pode gerar até um efeito contrário ao esperado, porque quando a interferência externa fica muito explícita, especialmente vinda dos Estados Unidos, que é comum de acontecer ao longo dos últimos anos, o sentimento nacionalista tende a crescer. Então nós aqui do Brasil não vamos querer ser dominados, né? Que a nossa política seja dominada por outro país, independente de qual seja. Mesmo que a gente olhe para os Estados Unidos como um exemplo de país a ser seguido, né? As pessoas lá são bem ricas e todo mundo quer ter dinheiro, né, gente? Isso é inegável. Todo mundo quer ter uma vida boa, morar numa casa boa, poder comprar o seu carro do ano, ter uma condição confortável. E muita gente olha para os Estados Unidos como essa chave de sucesso. Um país que funcionou, um país que deu certo. Então a gente às vezes aceita uma influência maior de lá por ver os Estados Unidos como uma boa referência de conduta política, porque o povo parece que tá rico lá, né? Pelo menos a visão que a gente tem. Só que quando isso fica muito explícito, essa influência pode acabar pegando de forma errada. Parte do eleitorado, inclusive pessoas que não se identificam com a esquerda, podem reagir mal quando a pressão de ingerência estrangeira é muito grande, viu? Agora eu queria trazer para essa matéria aqui do Valdo Cruz, que fala um pouquinho sobre os apoiadores de Bolsonaro e como eles estão enxergando essa crise como uma oportunidade, porque afinal tudo que acontece, qualquer matéria, os bolsonaristas aproveitam para criar várias narrativas em cima. A aposta deles está sendo que o posicionamento crítico de Lula em relação a uma possível intervenção dos Estados Unidos na Venezuela pode aumentar o distanciamento entre Lula e Trump, que pode enfraquecer o presidente brasileiro diante de um eleitorado mais alinhado aos Estados Unidos. Na visão desse grupo bolsonarista, Lula perderia o discurso de que consegue dialogar com todas as grandes potências, mas essa leitura não é consenso não, viu? Assessores presidenciais e analistas próximos ao Planalto rejeitam a ideia de um rompimento definitivo. Eles argumentam que condenar uma ação militar não significa fechar portas diplomáticas e que crises externas nem sempre se traduzem automaticamente em perdas políticas internas. Então o fato do Lula ter criticado nessa ação dos Estados Unidos da Venezuela não quer dizer que rompeu as relações entre Lula e Trump, Brasil e Estados Unidos. Não, é só uma condenação da ação que realmente foi palha. Não foi nada legal um país invadir o outro e levar o seu líder preso para um julgamento dentro do seu país. Isso é uma
coisa que nos tempos modernos é inédita, né? Então, assim, várias partes do mundo viram isso como uma afronta muito negativa. O Brasil se posicionou dessa forma também, até porque a gente está no radar. A gente é vizinho da Venezuela, né? Como é que a gente vai deixar isso, passar pano para isso, né? Não faz muito sentido. Então, na verdade, o bolsonarismo está tentando criar um desgaste eleitoral para que tenha um reflexo ali nas eleições, né? Já enfraquecendo desde já esse posicionamento do Lula em frente aos Estados Unidos. O que fica claro também durante essa crise da Venezuela, gente, é que já foi absorvida pela política brasileira. Isso já está acontecendo. Ela já virou argumento, disputa, diversão e munição antecipada para essas eleições que são de 2026. A direita tenta apresentar o episódio como um sinal de fragilidade do governo Lula, enquanto os aliados do presidente trabalham para reforçar a ideia de autonomia e defesa da soberania nacional. Entenda que a crise começou fora, mas o impacto já está aqui dentro. E essa história com certeza ainda vai render muitos capítulos. Então peço que você siga o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e comenta o que você tem achado dessa crise. Se você for um especialista político, dê a sua opinião também, que vai ser super válido a gente ler e interagir com você. Muito obrigado pela companhia e até a próxima matéria.